Bem-vindo de volta ao episódio 5 de Por Trás do Boom. Hoje temos um convidado realmente especial. Há 2 ou 3 semanas, meu pai esteve aqui. Como muitos sabem, ele é o dono do Pepes e conhecido como o Destruidor. Mas este é o irmão do meu pai, a outra metade do serviço de guincho do Pepe aqui na região de LA, e meu tio Manny manda no Inland Empire. Então viemos de lá até aqui só para fazer isso. Meu pai começou o podcast dele dizendo que quando era criança, ele nunca ia com meu avô, seu pai, aos ferros velhos para entregar os carros e tal. Ele disse que você já dirigia aos 10 anos, fazia tudo isso antes do primeiro guincho, enquanto crescia. Correto. Bom, antes de tudo, feliz por estar aqui. Obrigado, Josh. E Alex, parabéns pelo lançamento do seu programa aqui, está muito legal. E espero que nosso Senhor nos abençoe com um bom nível de comunicação e interação com a comunidade. E mais do que tudo, para que as pessoas possam conhecer os princípios do guincho do Pepe, quem somos. Somos pessoas trabalhadoras, pessoas de família, assim como todos vocês, e nós fomos muito abençoados com oportunidades que aproveitamos sob Cristo e seguindo todas as regras e tratando as pessoas bem, que provavelmente é a coisa mais importante. Isso foi algo muito importante que veio do meu pai, ser uma boa pessoa, um bom ser humano para os outros. Meu nome é Manny e nós nascemos em Sonora, México. Eu nasci em 1965. Meu irmão mais velho nasceu em maio de 64, eu nasci em agosto. E nós migramos para os Estados Unidos em 72. Meu pai, quando veio para cá, de alguma forma se envolveu com a indústria automotiva no ramo de desmanche. E ele começou, na verdade, ele começou com uma picape Chevrolet C10 de 63 6 cilindros, câmbio de 3 marchas na coluna. Lembra, a gente foi na Pet Boys, Manny, Mo e Jack. E a gente bem ali na Beverly, na Atlantic, em Pomona. E ele comprou uma barra de reboque. A gente andava de carro por aí. Comprou na Pet Boys? Sim, naquela época era possível. Naquela época era só uma barra de reboque simples. Então a Pet Boys tinha acessórios de reboque lá, só tinha a barra. Que doideira. Também havia bombas de ar manuais. Esse era nosso equipamento. Esse era o nosso equipamento de serviço rodoviário FSP. Que doideira, sabe, naquela época. Então ele começou comprando carros abandonados, a gente dirigia pelos becos. E eu acabava sendo o intérprete, porque o inglês dele era muito ruim. Não que o meu fosse muito melhor, mas eu era estudante, então aprendi na escola. Então a gente comprava carros, sabe, carros velhos, e levava eles com uma barra de reboque até o ferro velho, e às vezes eu dirigia o carro de trás. Ele ficava rebocando o carro e eu ia atrás. E era muito divertido. Meu pai sempre foi meu melhor amigo. E ele sempre me dava muita liberdade, deixava eu fazer minhas pequenas coisas radicais quando eu era criança. E isso me deu muita oportunidade de experimentar. E acho que isso me fez crescer muito mais, não ter medo e não aceitar um não como resposta. E com as bênçãos de Deus, sabendo, Scott, que o céu é o limite. O céu é o limite, o que é ótimo. No último episódio mencionamos que agora temos 100 caminhões. Não é segredo que Pepes é enorme. Vou colocar dessa forma. Temos muitos locais, muitos caminhões, muitos funcionários. Mas aqui em Los Angeles, onde meu pai ficou, ele mencionou que no começo dos anos 90 você foi expandir para o Inland Empire, onde você está atualmente. Se quiser comentar por que quis sair de Los Angeles na época e quando foi, fique à vontade. Sabe, quando éramos jovens, meu irmão sempre foi, meu irmão mais velho, somos 3. Tenho o irmão mais velho e o irmão mais novo, que é 10 anos mais novo que eu. Ele nasceu em julho de 1975. Estando no ramo de guincho e perto da polícia, eu sempre gostei da patrulha rodoviária. Sempre quis ser policial da patrulha rodoviária da Califórnia. Quando alcancei a idade para ser policial da patrulha rodoviária da Califórnia, ainda não era cidadão dos Estados Unidos e o negócio do meu pai atrapalhou. E eu realmente não queria entrar no negócio do meu pai porque, sabe, ele era um guincheiro de bairro pequeno, não era empolgante. Sabe, eu trabalhava para uma empresa de guincho que tinha a OPG mais antiga da época, a garagem credenciada pela polícia na cidade de Los Angeles. Trabalhei lá dos 16 aos 21 anos. Eu estava no ensino médio quando comecei.
E eu fui abençoado com essa oportunidade. E lá conheci muitas pessoas da polícia, e foi lá que fiquei bem próximo dos patrulheiros rodoviários, policiais do LAPD, agentes do xerife do condado e de várias outras agências de segurança. E eu gostava da polícia. Mas quando eu tinha 20 anos e meio para me inscrever, eu não era cidadão americano. Então eu tive um problema no pátio de reboque de Hollenbeck, um desentendimento pessoal com meu gerente, e isso levou meu irmão e eu, que ambos trabalhávamos lá na época, fomos demitidos por motivos pessoais. Na época eu achei que era o fim do mundo, sem saber que era uma bênção. Porque é assim que as coisas são. Neste mundo, tudo acontece por um motivo. Não devemos perguntar por quê, mas sim ter fé e seguir em frente. Eu comecei com meu pai, e eu me lembro quando comecei com ele, tipo no segundo ou terceiro mês, onde ficava nosso escritório, não era um pátio de reboque. Era um antigo posto Texas, na esquina da Sexta com a Lorena ali. E do lado do prédio dava para ver o centro de Los Angeles claramente. Depois de um dia difícil de trabalho, eu olhava. Eu me lembro que no verão eu olhei para o centro de Los Angeles e só fiquei olhando ao redor e disse, sabe, eu disse, Deus, se o Senhor puder nos dar apenas um pátio de guincho, um pátio bonito, limpo e seguro com 5 caminhões, nós ficaríamos felizes. E sabe, desde então Deus nos deu muito, mas Ele também tirou muito, muito, muito de nós. Por exemplo, quando meu pai morreu em 92, sabe, isso foi 5 anos depois. E meu irmão fez um comentário. Ele disse, sabe, mano, Deus nos deu muito, mas meio que foi injusto com a gente por causa do nosso pai, sabe? E eu meio que disse, ele fez isso mesmo. Mas, de novo, as coisas vão acontecer. Meu pai morreu aos 55 anos e minha mãe morreu aos 59 anos e eles começaram esse negócio com muito, muito sacrifício, muita dificuldade financeira. Sabe, como eu disse, era um serviço de guincho de bairro. Sem rádio, só um pager. Ele precisava sair do cargueiro, não tínhamos celulares. Ele tinha que ligar para o central de atendimento para atender a um chamado. E só quando comecei em março de 1987 que tudo isso mudou. E como eu disse, eu não comecei porque queria. Mas é engraçado como meu pai sempre previa o futuro. Sabe, ele tinha uma intuição muito forte sobre o futuro. Eles perguntavam para ele, ei, Dom Pepe, seus filhos estão por aí rebocando para outras pessoas. Por que eles não estão rebocando para você? E meu pai dava uma resposta muito sábia e lógica. Ele dizia, estão preparando meus filhos para mim. E eu mal sabia que Deus ia fazer tudo isso se desenrolar até o que é hoje. Mas, infelizmente, hoje eles não estão aqui para aproveitar a empresa que fundaram com tanto sacrifício e esforço. Tivemos que lidar com os altos e baixos disso, mas tem sido uma bênção. Ele está aqui em espírito, minha mãe também. E a gente simplesmente segue em frente, sabe, com esse apoio, com esse amor, com essa mentalidade de que eles estão aqui. E um dia vamos nos reencontrar. Quanto aos negócios, estamos cuidando e fazendo o melhor possível, seguindo em frente. Algo a acrescentar, Alex? Você se mudou para o Inland Empire, mas o que fez você ficar mais no lado dos serviços leves em vez de ir só para o serviço pesado, como a gente faz? Desculpa, não respondi sua pergunta. Então foi assim que comecei com meu pai em março de 87. E aí eu convidei meu irmão porque comecei a perceber, sabe, depois que começamos a trabalhar, comecei a trabalhar com meu pai. E meu pai me disse, filho, quanto dinheiro você estava ganhando naquele outro lugar? Bem, naquele outro lugar eu estava ganhando muito dinheiro. Quer dizer, eu tinha, sabe, 21 anos, estava ganhando muito dinheiro porque a gente trabalhava por comissão e tinha contratos exclusivos com a LAPD e a CHP. Então você trabalhava por comissão, eu era um batalhador. E eu disse, pai, você não pode me pagar isso. O que eu ganhava lá, nem a empresa inteira aqui faz em um dia. Ele disse, sabe de uma coisa? Ele falou, cuida do guincho. Ele falou, estou te dando o serviço de guincho e eu vou cuidar da parte automotiva. Quando ele disse isso, falei, beleza, ainda é família. Nunca houve ganância na nossa família, então eu disse, tudo bem, vou assumir essa responsabilidade e tomar conta. Falei para o meu irmão, Pepe, acho que temos algo aqui. Então ele passou a trabalhar à noite e eu trabalhava de dia.
E aí, quando a gente começou a decolar, meu compadre Lorenzo, a gente sempre manteve contato e sempre estivemos na mesma área, trabalhando juntos em empresas diferentes. Falei para ele, ei, acho que temos algo, por que não vem se juntar a nós? E ele foi extremamente fundamental para o crescimento. E o legal da nossa empresa é que cada um de nós se especializa em áreas diferentes. Todos nós temos dons em certas áreas e não discutimos uns com os outros, nós simplesmente trabalhamos. Claro, a gente tem discordâncias, mas respeitamos as posições uns dos outros e simplesmente trabalhamos e deixamos cada um fazer o seu. Mas se não fosse pelo Lorenzo, nós não teríamos o crescimento que tivemos. Precisamos disso porque ele tem habilidades incríveis de trabalho e operação. E meu irmão, sendo inteligente, sempre gostou de brincar com números. E com o setor de veículos pesados, você precisa saber sobre distribuição de peso e equilíbrio, limites, alturas e larguras. Sabe, habilidades, capacidades, todas essas coisas, enquanto eu gosto mesmo é de pegar um serviço bem simples. Gosto de coisas pequenas e rápidas. Então, meu irmão se especializou nisso e ainda faz isso, domina praticamente a indústria, enquanto eu gosto dos veículos leves. Mas eu também, sendo que eu tinha uma relação tão boa com as autoridades, sempre gostei de manter esse relacionamento com eles, sabe? E apoiar de uma forma diferente, estar envolvido de uma maneira diferente com as autoridades. Então, isso me levou a ter um bom relacionamento com os departamentos de polícia, o que fez com que, em troca, os policiais soubessem que PEPs não vende nada além de uma coisa, que é serviço. Não é mimo nem conversa fiada, é serviço. E uma coisa sobre o guincho do PEP que nós realmente cobramos dos nossos caras é que você deve ser profissional, você deve se vestir adequadamente. Você deve ser educado, limpo, seu caminhão deve estar bem equipado, limpo e seguro. E é melhor você ter uma conduta profissional com os policiais e com o público. E aqui nós respondemos rápido e sabemos o que estamos fazendo. Você disse que às 3 da tarde ou da manhã. Conversei com meu pai sobre isso da última vez, quando perguntam por que o PEP recebe todos os chamados. Não é coincidência. Mesmo com a região do Inland Empire e a área de Los Angeles estão saturadas, por que ainda recebemos tantas dessas ligações? É que muitas outras empresas deixam seus atendimentos ou o que for na rodovia por horas. Sabe, eles ficam ocupados ou pegam um serviço da CHP. Muitas outras empresas recusam esses chamados com frequência, eles dão prazos de chegada muito altos. Quando recebemos, assumimos o serviço. Sempre temos caminhões e nos orgulhamos do rápido tempo de resposta. E ao longo dos anos, desde que você e meu pai começaram isso, essa reputação só foi crescendo exponencialmente. E é assim que somos conhecidos. Tipo, se você quer que seja feito direito, quer que seja feito rápido, ligue para o serviço de guincho do PEP. Se você quiser economizar uns trocados, espere pelos outros caras por 8 horas na beira da rodovia. Certo? Correto. E é engraçado porque em muitas das fichas de apreensão, quando eles chegam no pátio, a gente vê que o nome de outras empresas de guincho foi riscado, porque elas não tiveram oportunidade. Elas nunca apareceram, ou apareceram e não souberam lidar com o acidente, como desvirar ou recuperar o carro. Mas quanto ao crescimento, eu tinha um amigo que trabalhava na central de despacho para a patrulha rodoviária aqui na Divisão Sul, que é a região de Los Angeles. E ele foi para o que chamam de San Bernardino, que agora chamam de Divisão Inland. Mas antes era San Bernardino, e ele queria trabalhar lá. E ele me dizia, ele falava, sabe, Manuel, do jeito que você toca o seu negócio e o quanto você é rigoroso em garantir que o trabalho seja feito com rapidez e com a satisfação do policial com o serviço, ele dizia, você daria um baile nesse pessoal aqui porque eles são muito relaxados. Eles não têm essa garra, eles não têm a ambição que você tem. Ele diz, você deveria vir para cá. Então eu fui para lá e não só expandi meu negócio por lá, mas conheci minha esposa, que não é mais minha esposa, mas me deu 4 lindas filhas. Então fizemos algo grandioso e fomos abençoados com a oportunidade, porque entramos em uma área de alta performance, com muita ambição e energia.
Para realmente fazer a diferença, montar nosso negócio lá e trabalhar muito, muito duro. E o dividendo disso é que, mais uma vez, o serviço vai falar por si só. Você não precisa falar. O problema é que as pessoas falam, mas não agem. Apenas fique quieto, faça e isso vai falar por si só. E é isso que fazemos aqui no PEPS. Mal temos tempo para sorrir. Só vamos, fazemos nosso trabalho e fazemos acontecer direito. E com isso as pessoas percebem, sabe, diferente de outros, sabe, no setor. Eles, sabe, as pessoas estão mais preocupadas com os outros, ou mais preocupadas com o próprio nome do que em fazer o nome falar por si só. Não fazemos isso. Nosso produto fala por si só. Naquela época, quando você foi pelo seu caminho, estava com Lorenzo construindo seu império. Hoje em dia, se alguém quer entrar em contato com você, é só mandar uma mensagem. Você tem WhatsApp, tem tudo isso, né? Uma ligação. Quão difícil foi estar em um condado completamente diferente do meu pai e expandir por lá? Tenho certeza que, por questões legais, vocês precisavam se reunir ou decidir juntos. Na época, não havia e-mails nem celulares nos carros, certo? Não era tão simples quanto dirigir e dizer, vou ligar rápido pro meu irmão. Quero dizer, a distância era difícil? Isso dificultava expandir e fazer tudo isso? Sabe, tinha um pouco... Muito bem colocado. A coisa boa disso era que meus pais moravam no Vale Mirno. Naquela época, Lorenzo também vivia no Vale Mirna. Tínhamos familiares que vieram para a região de LA. Então, se precisássemos de alguma peça específica, como se um caminhão quebrasse lá fora, ou se precisássemos de qualquer documento legal que fosse necessário, se eles puderem esperar até o dia seguinte, sabe, meu pai vai trazer para eles. Ou pedíamos para alguém fazer isso, sabe, porque, como você disse, só tínhamos fax e essas coisas. A gente não tinha e-mails, sabe, isso facilitava as coisas. Ou se algum carro ou caminhão precisasse ser transportado, sabe, a gente podia arrumar um motivo para vir aqui, um propósito que valesse a pena, sabe, fazendo isso. Aproveitar essa oportunidade e, sabe, matar 2 coelhos com uma cajadada só. Claro. Eu sempre imagino seu pai e seu tio, tipo naquele filme Cassino, quando eles vão pro meio do deserto para tomar decisões da empresa. Não sei por que eu imaginei isso. Além disso, ninguém podia ouvir. Engraçado você mencionar isso. Ouvi isso de alguém, não lembro quem, há muito tempo. Você e meu pai são irmãos. Vocês dois são inteligentes à sua maneira e seguiram caminhos diferentes, mas isso já foi dito e você também já ouviu. Todo mundo que conhece vocês vai dizer, tipo, sabe, Manny e Joe são como rádio AM e FM. Vocês são 2 lados da mesma moeda, lados diferentes. Ele é cara, você é coroa. Se ele é cara, você é coroa. A determinação e o espírito workaholic de vocês, isso é inegável, né? Vocês dois têm isso. Ao administrar o negócio, as diferentes mentalidades, perspectivas e formas de lidar foram importantes, talvez causando choque de ideias e crescimento rápido. O bom entendimento era deixar o outro agir, nos apoiávamos. Tipo, no departamento de veículos pesados, sabe? Se ele queria comprar um caminhão pesado, naquela época era mais difícil comprar um caminhão do que hoje, que a gente compra 10 de uma vez. Por exemplo, conseguimos um contrato de 2 ou 3 áreas de patrulha do FSP, patrulha de serviço da rodovia, e precisamos de 9 caminhões para 2 ou 3 dessas áreas. Naquela época era mais difícil assinar o contrato de um caminhão do que hoje o de 10. Loucura. Era simplesmente mais crítico, porque, sabe, aquele nível de confiança, aquele nível de garantia de serviço, o nível com que a gente lidava, a faixa em que estávamos era muito menor, sabe? Então, para responder a sua pergunta, a gente se apoiava, não fazíamos perguntas. Se eu precisasse de certo equipamento, sabe, eu não precisava me explicar. Sabe, eu só precisava falar, pedir, dizer, ei, precisamos investir nisso, precisamos investir em um pátio. Estou pensando, sabe, tem uma visão de expandir para essa área, precisamos conseguir um pátio aqui. Então, tudo bem, eu faria o dever de casa. Então, eu faria o dever de casa e abriria aqueles licenciamentos ou caminhos permitidos que nós estamos... Vocês dominam a arte de manter o negócio? Negócios e pessoal após o expediente, certo? Bem, vida pessoal quase não existe. Quero dizer, infelizmente, quando você está ocupado, nunca tem tempo para isso, sabe?
E isso é triste. E isso é a única coisa. E eu incentivo as pessoas a não fazerem isso. Sabe, para realmente não esquecer da família. É muito difícil, porque a indústria exige a sua presença, sabe? Mas conforme você cresce, você precisa começar a se concentrar mais nos seus filhos e em tudo como você faz. Sabe o que quero dizer? Provavelmente você passa mais tempo com seus filhos do que meu irmão passou com vocês. Isso é um fato, é. Sabe? Isso é muito importante. Mas isso era crescimento, crescimento e apoio para alcançar e conquistar. Nunca houve dúvida entre nós, porque sabíamos que era por um propósito e esse propósito era o crescimento. E foi por isso que crescemos tanto, porque simplesmente nosso foco era só trabalhar, só trabalhar. E então, meu irmão e eu não somos homens de negócios, mas operadores de guincho. Se fôssemos homens de negócios, seríamos perigosos. Mas nós não somos homens de negócios e não fazemos questão de ser homens de negócios. Sabe, este uniforme, eu quero morrer nele. E eu não gosto de terno. Eu tive que usar ternos, mas eu não gosto de usar ternos. Sabe, meu irmão também não gostava, muito menos ele. Porque ele necessita de tamanhos especiais, enfim. Sabe? Sob medida. E então me diga assim. De qualquer forma, ele se veste melhor que eu. Graças a Deus, mas afinal somos apenas operadores de guincho e amamos o que fazemos. E como o meu irmão sempre diz, eu acho que Henry Ford disse que se você gosta do que faz... E você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. Você nunca trabalhou um dia sequer na vida. É assim que nos sentimos. Sabe, ele tinha formação. A gente achava que ele ia ser engenheiro ou algo assim, porque ele ama números, e ele acabou caindo nisso. E olha, ele é muito respeitado no setor, sabe? E aí eu simplesmente amo pessoas, eu adoro conversar com as pessoas. Eu adoro ouvir um não para poder transformar esse não em um sim. Eu encaro isso como um desafio. Quando eu sempre vejo alguém que é algo que eu gostei, e se eu quisesse, fui abençoado com a oportunidade de ter a chance de conseguir isso. Ao longo dos anos, você provavelmente teve que contratar e demitir inúmeras pessoas. Essa compulsão por trabalho que existe em você, quero dizer, eu herdei isso. Foi isso que levou vocês até onde estão agora. Como você vê o trabalhador de hoje em 2026, em comparação com aquela época nos anos 80 e nos anos 90? Sabe, naquela época vocês tinham que ralar e a filosofia era simplesmente trabalhar mais duro que você conseguiria conquistar mais. Você acha que as pessoas ainda têm essa mesma mentalidade hoje em dia? Quero dizer, agora é só um ambiente diferente? Para o ambiente de trabalho? Extremamente, sim. Extremamente. Sabe, isso é engraçado porque eu costumava ouvir não meu pai, mas outras pessoas, sabe, mais velhas do que eu dizendo não. Simplesmente eu, sabe, com minha família hoje, os jovens, a educação em casa, o respeito em casa, sabe, as responsabilidades de um jovem, tirar o lixo, cortar a grama, isso não existe. Nunca tivemos uma casa. Quando jovens, éramos pobres demais para ter casa própria e gramado para cortar. Hoje em dia, sabe, um garoto de 16 anos nunca corta a grama. Na minha época, garotos da minha idade trabalhavam nos fins de semana cortando grama pelo bairro com um cortador. Não me lembro quando vi um garoto cortar grama pela última vez. Bem, hoje em dia você vê crianças que, sabe, têm uma casa linda com um paisagismo bonito, piscinas maravilhosas, quadras de tênis. E bem, agora estou percebendo, nunca vi isso porque nunca fui vizinho. Talvez nas colinas, né? Certo? Em um bairro de classe média, você não vê nem a criança ligando a mangueira, muito menos empurrando um cortador de grama com fones de ouvido. Esquece aqueles cortadores de grama tipo trator, sabe? É diferente, entende? Essa ética de trabalho desde cedo está sumindo cada vez mais. Muito ruim. Você disse que rebocava com 16 anos, certo? Na verdade, 15. Sim, as coisas eram diferentes naquela época. Meu pai falou que você dirigia com meu avô aos 10 anos. Bem, lembro que era na Downtown LA Motors, na Long Beach Avenue, ao sul da Washington Street. Sabe, lá, quero dizer, você está em propriedade privada, então meu pai parava na balança porque era assim que eles pagavam o carro, pelo peso. Então você entra rebocando o carro e sai só com o caminhão de reboque. A diferença de peso é o valor pago por tonelada, certo?
A gente rebocava aqueles Cadillacs antigos enormes, tipo porta-aviões, que pesam 2 toneladas. E então, de qualquer forma, meu pai me deixava dirigir lá dentro, sabe? E aí, quando pegamos o caminhão de reboque dele, aquele Ford F350 de 73, que hoje eu gosto de dirigir e mostrar, uma réplica. Esse é aquele que você acabou de trazer aqui? Certo, correto. A réplica do caminhão do meu pai é exatamente o mesmo caminhão, mesmo equipamento, mesmo ano, tudo igual. Eu sou muito abençoado graças ao meu amigo John Soba e ao proprietário que nos vendeu, Tom Harley Buda, que nos vendeu. Eu precisava de algo que trouxesse a memória do Pepes, o começo do Pepes, sabe, de outubro de 1970. Esse foi o primeiro caminhão de reboque? Sim. Sim, uma F350 customizada de 1973 com um Lamb. Lamb estava escrito Wrecker nele. Sem controle remoto, sem fio avançado. Não, eram sintéticos, era o guincho. Foi o guincho com uma tipóia. E nós, sabe, esse é o nosso pequeno modelo do Pepes, do que eu cresci, do que trouxe comida para nossa mesa antigamente. Sabe, então eu tenho isso e levo todo ano para o cemitério, ou até no Dia dos Pais, eu dirijo até o cemitério com ele. Ou a gente leva para algum evento de carros lá em Inland Empire, sabe? Só que isso traz uma lembrança bonita e tranquilidade. Posso falar disso pessoalmente, já que você mencionou que eram pobres. E eu sei que meu pai também comentou, sabe, quando vocês chegaram aqui no começo, numa casa simples, tipo, miojo era o jantar. Que em um Natal, vocês 3 irmãos ganharam um presente, um saco de brinquedos. Eram só soldadinhos de plástico, só um saco. Vocês nunca estiveram tão felizes, pois era tudo que conheciam e parecia incrível o que ganharam. Em que momento você percebeu isso, crescendo, indo à escola e vendo o que outras crianças tinham e você não? Até no lanche. A gente era deixado lá num caminhão guincho, eles chegavam de outro jeito. Em que momento, enquanto crescia, você percebeu que estava realmente ganhando dinheiro e deixando de ser pobre? Isso foi decisivo para buscar novos caminhos e esse impulso de crescer é para não ficar sem dinheiro? Tudo aconteceu tão rápido, sabe? Mesmo que tenha levado seu tempo, mas as coisas se desenrolaram tão rápido que, deixa eu te dar um exemplo. Quando compramos nossa primeira casa foi em City Terrace e essa casa não tinha ar-condicionado. Aí, quando me mudei para lá, quando expandimos para o Inland Empire, eles estavam construindo, sabe, casas novas naquela comunidade planejada ali. Eu disse que precisava aposentar meus pais. Aposentei minha mãe do emprego no condado e insisti para ela se aposentar. Ela se aposentou. Ela operava perfuradora de cartões no condado de Los Angeles, eu a aposentei. E então eu disse, mãe, precisamos nos mudar. Eu tive que brigar com eles para se mudarem, eles não queriam se mudar. Eles já estavam em City Terrace e não queriam se mudar. Então, um dia eu peguei eles, coloquei no carro e levei até lá. Perguntei, qual desses modelos vocês preferem? Sabe, e aí acabamos escolhendo um terreno porque eles estavam disponíveis, sabe, pela disponibilidade dos lotes. Então a gente escolheu e eles construíram. E depois eu mudei eles para lá. E você acredita que os dois morreram naquela casa? Meu pai, isso foi em 91. A gente conseguiu aquela casa acho que foi em maio de 91. Meu pai morreu em março de 92. De 92. Minha mãe morreu em junho, quando você nasceu. Ela morreu no meu aniversário. Junho de 99, lembra? Eu era criança. Eu estava indo pro Knott's Farm. Naquele dia, quando meu pai ligou e contou. Então aqui estou eu tentando fazer algo bom. E então os dois morreram naquela casa. As coisas vão acontecer, sabe? Mas a parte do dinheiro nunca, o crescimento nunca pareceu tirar nossos pés do chão. Sabe? É legal. Isso criou muita pressão, muitos problemas, sabe? E conseguir isso e quero dizer, problemas com o trabalho, as horas de trabalho. Sabe, estamos rebocando 20 horas durante o dia e 10 à noite e 10 dias por semana, como é na indústria. Sabe, e você faz 1000 coisas o dia inteiro.
Nunca para, nunca quero dizer, claro, você costumava, sabe, podemos dizer eu posso comprar isso, posso comprar aquilo, sabe? Ok, e depois? Lembro de um dia que falei para o meu irmão, ô Pepe, estou pensando em comprar um carro novo. E já tenho uns 10 carros, né? Aí ele falou, beleza, cara, mas você quer ou você precisa? Ele sempre fala isso. Ele sempre fala isso. E aí, precisa mesmo? E aí eu falei, o quê? Sabe, como assim, né, o quê? Eu perguntei, como assim? Depois pensei, preciso disso? Eu disse, não. Estou conversando comigo mesmo e disse que devo querer isso, não precisar. O que somos nós, como crianças em uma loja, não é? Você as levava na Toys R Us, né? Sabe, uma loja de doces com uma única porta. Somos exatamente assim, sabe? A gente entra nessa vontade de querer só um, mas você precisa aprender a dizer, bem, não, eu não preciso disso. Eu não quero, eu sei que não preciso disso. E eu sei que não quero. Tem algo a acrescentar? Alex? Sim, é verdade. Obviamente você é muito humilde e seu irmão também é muito humilde. Acho que, de certa forma, conforme as gerações vão envelhecendo, ou quando entramos nessas novas gerações, como a geração Z, a geração Alpha e tudo mais, você meio que perde isso, né? Isso entra em uma era diferente e em uma forma diferente de pensar. Você acha que os operadores de hoje conseguiriam se virar com os equipamentos de antigamente, como aquelas casas, aquelas lâmpadas e tudo mais? Porque eu sei, por exemplo, que estamos mal acostumados com os controles remotos. Estamos mal acostumados com os guinchos rotativos. Estamos mal acostumados com a tecnologia. Caminhões com câmbio automático e todo tipo de recurso, bem diferente de antigamente quando eu via o pessoal fazendo resgates. Já vi vídeos no México com equipamentos antigos, recuperando coisas tão pesadas e complicadas quanto os veículos acidentados que pegamos aqui. O que você acha disso? A resposta é não. Já tive motoristas que recusaram dirigir porque o ar-condicionado do caminhão não estava gelando tanto e não estava funcionando direito. Eles só arrumam uma desculpa. Eu cresci em caminhões sem ar-condicionado, rádio AM sem vidros elétricos, sabe? E, sabe, é engraçado porque hoje, se eu entro em um caminhão para ligar, quero dizer, meu Deus, eu viro a chave e a primeira coisa que liga é o ar. Nem liguei o caminhão e ele já sopra em mim. E aí o rádio, eu tenho que desligar porque está super alto. Sabe, esses caras estão só de boa, é só isso que eles fazem nesses caminhões. Sabe o que eu quero dizer? Parece que eles entram e se essas duas coisas não funcionam, não querem nem entrar no caminhão. Um rádio são tempos diferentes, um tipo diferente de gente, certo? Certo. Mas temos boas pessoas, sabe? Fomos abençoados. Minha mãe sempre dizia, sabe? O pessoal é maravilhoso. Vocês, sabe? É lindo e eles te fazem crescer e também te derrubam. E isso não é brincadeira, é verdade. Sabe? Isso não é brincadeira. Então, mas sempre fomos abençoados com boa saúde. Claro, tivemos, tipo, como nós talvez não sejamos os melhores chefes também, ou os melhores líderes, sabe? Eu sei que uma das coisas de que as pessoas que trabalham para a gente gostam na gente é que estamos lá fora fazendo o trabalho junto com eles. A gente não fica só sentado exigindo e pressionando, e a gente também sabe do que está falando porque conhece o trabalho. Nós vivenciamos isso, nós vivemos isso. Sabe, você não vai me dizer, quero dizer, não reboco tanto para conhecer os carros de hoje. Até tenho medo de subir num caminhão plataforma e rebocar um Tesla. Antes de tudo, nunca gostei de caminhão plataforma. Eu sempre amei meus guinchos convencionais. Guinchos leves convencionais. Uau, tipo cinta e agora o de rodas. Ninguém sabe mais usar cinta. Essa arte está morrendo. Não. Isso é tipo uma placa antiga. Quando comecei, ainda usavam essas placas. E aí, para vocês, pessoal do pesado, sabe, para rebocar um veículo, um caminhão naquela época, era preciso remover os para-choques. E aqueles para-choques tinham tipo uns 70 centímetros de altura, de aço, isso, aço cromado. Você tinha que remover os para-choques. Consegue imaginar tirar os para-choques, os eixos cardan, tudo sendo removido? E então, sabe, você tinha que rebocar. A mão, né, você tinha uma cinta. Ah, não tinha Milwaukee. Não tinha força para ir. Veja o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas morreram por causa desse controle que carregam no bolso? Elas estão sob o caminhão. Conheço 2 casos que aconteceram. Certo, eles apertam o botão.
na indústria, sabe? E de alguma forma eles ficam embaixo e acabam se matando porque estão subindo, sabe? Eles estão subindo e não percebem que apertam os botões. Às vezes, tecnologia demais pode ser um obstáculo. Então, sabe, é isso. É isso. Você conhece o Stu Mendo da Fox, Sky Fox? Ele também mencionou isso, né? Que recentemente entrou em um helicóptero porque eles fazem reparos lá. Sim, e ele disse que era um daqueles antigos. E ele disse que o equipamento de reportagem no helicóptero era antigo. E ele falou: sabe de uma coisa? Às vezes prefiro isso às coisas modernas, porque novo não é necessariamente melhor, como ele disse. Certo. E eu acho que é isso que você está querendo dizer com o controle remoto sem fio. Tipo, sim, agora é mais fácil, mas isso não significa necessariamente que seja sempre melhor. Apenas mais conveniência. Eu posso valorizar coisas como, por exemplo, o envolvimento da patrulha rodoviária com a indústria de guincho. Sabe, nós devemos e seremos. E somos extremamente gratos ao Departamento de Patrulha Rodoviária por dedicar tanta atenção e dinheiro para garantir que os caminhões de guincho sejam seguros. Sabe, e os motoristas são bons motoristas. Sabe, pelo menos são seres humanos decentes lá fora que vão interagir com as pessoas de maneira educada, sabe? E também a patrulha de serviço das rodovias, também com seu conjunto de regras, sabe, com seus procedimentos operacionais padrão e os requisitos da patrulha rodoviária. Isso tornou a indústria mais respeitável. Isso simplesmente nos uniformizou a indústria e eliminou as pessoas que não querem cumprir, as pessoas que não acreditam em seguir regras. Então, quero dizer, você sempre vai ter pessoas que quebram a lei, sempre. É só o fator humano. Mas, por exemplo, antes eu me lembro, eu estaria na rua, sabe, atendendo uma ocorrência, e aí a central me avisava, o candidato para a entrevista chegou. E eu dizia para eles, ótimo, faça com que ele entre no guincho e vá atender essa ocorrência que vocês estão segurando. E isso não era problema, né? A CHP não te fiscalizava naquela época. Eles não sabem, eles não te responsabilizavam. O 234F não existia, sabe? É aquele formulário de aprovação de reboque que está no seu contrato de reboque. Sabe, isso não existia, seu seguro sem problema. Sabe, 30 dias depois, você, na verdade, esqueceu quem colocou o cara no seguro, e se ele sofresse um acidente um mês depois, não tinha problema para o seguro. Cara, isso é loucura. Sabe, as coisas eram bem diferentes por causa da patrulha rodoviária e do serviço de patrulha das rodovias. Eles se juntaram e estabeleceram as regras que agora outros órgãos de segurança pública não precisam, sabe? Eles não precisam reinventar a roda. Eles pensam, ei, a patrulha rodoviária. Se você faz reboque para a patrulha rodoviária, isso significa que você está aprovado. Sabe, isso significa que você fez todo o trabalho. Você está aprovado, está liberado. Você está aprovado? Sabe, especialmente se você faz parte da FSP. E sabe, Pepes tem o luxo, a bênção de dizer que rebocamos para todos os níveis de governo. Sabe, níveis locais, estaduais e federais. E é por causa disso dos apoios que temos. Temos xerifes aqui, OPG, FSP, CRAP. todos os diferentes departamentos. Bem, sim, New e Empire, sabe, nós rebocamos para, sabe, a patrulha de fronteira e, sabe, só muitos, bem, a patrulha de fronteira não está tão ocupada, mas costumava ser, mas só muitos. Nós costumávamos... Atender o serviço secreto aqui em cima. Serviço secreto, sim. Eles sempre tinham problemas de trancar as chaves dentro do carro e precisavam de partida auxiliar, o serviço secreto. Sim. Então a gente reboca os ônibus até o setorel central lá fora. Você se sente mais confortável quando é um profissional. E o que te faz um profissional? Quando você age, executa e tem esse profissionalismo que vem da certificação, do conhecimento e da capacidade. Você sabe, você sente e seus clientes percebem isso, sabe? Eles veem isso. Lembro quando ia a outros órgãos de segurança pública e me candidatava, faziam perguntas como: vocês fazem reboque para o Hive Show? Sim, fazemos. Temos anos de experiência com o Hive Show. E vocês têm caminhões grandes? Sabe do que estou falando? Sim, temos.
E sabe, essas são perguntas comuns que nem toda empresa de reboque pode responder. Ou então perguntam, sabe bem, quantas unidades vocês têm? Bem, nós fazemos reboques em 3 condados. 3 condados. Sim, temos escritórios em 3 condados, pátios e escritórios, e isso significa que cobrimos uma área maior. Temos muitas instalações e pátios onde podemos oferecer esse tempo de resposta rápido. Você e meu pai são muito viciados em trabalho. Quer dizer, nós somos viciados em trabalho, mas não dá para viver só de trabalho. O que você faz fora do trabalho para se divertir? Sabe quem é dono da Pep Towing Service, uma das maiores empresas de guincho da costa oeste? Quais são suas paixões e o que faz para se divertir fora do serviço de guincho? Bem, uma das coisas que eu sempre admirei quando era pequeno eram helicópteros. E eu tive a oportunidade de aproveitar com várias agências de segurança, não vou dizer quais, mas foram várias para subir e fazer patrulhas aéreas, sabe? Na verdade, eu integrava o esquadrão aéreo do xerife do condado de San Bruno. E eu saía de vez em quando para patrulhar com eles à noite. E então a gente saía para procurar, você sabe, pessoas para resgatar e esse tipo de coisa. Com o departamento de polícia de Los Angeles, subi no helicóptero deles algumas vezes. Eu realmente gostava disso. E o engraçado é que um dia eu estava com meu compatriota, um policial rodoviário aposentado, e estávamos na região de Redlands. E vimos o aeroporto de Redlands. E eu nem sabia que existia um aeroporto em Redlands, sabe, um pequeno aeroporto municipal. Eu falei para o meu compatriota, olha, tem um aeroporto aqui. Sabe, eu disse, sempre quis, sabe, aprender a pilotar helicóptero. Ele disse, por que não vamos olhar? Respondi, deixa para lá. Ele insistiu, já estamos aqui, e me levou. Bom, de repente eu estava lá numa escola de voo de helicóptero. Isso foi lá em 2002, há 24 anos. Então a gente chegou na escola de helicóptero e eu comecei a fazer perguntas para eles sobre o helicóptero. Eu perguntei o que precisava fazer para conseguir o chamado voo introdutório. Eles cobram uma taxa e te explicam um pouco sobre a escola teórica, sabe? O que a escola oferece em terra, e aí depois te levam para um voo. Eles te dão um voo introdutório, tipo, te levam para cima, desligam o motor, sabe? Pousam, decolam, esse tipo de coisa. Ele disse, eu te dou um voo introdutório e acho que fiz isso na hora. Então fiz um voo introdutório e gostei. Então, de repente, eu me tornei um aluno piloto de helicóptero, sabe? Essa é uma missão paralela legal? E eu aprendi a voar, e eu aprendi a voar. Nunca tirei minha licença. Eu só fiquei preguiçoso e fiquei satisfeito. E depois, mais tarde, tive a oportunidade de comprar um helicóptero. E o motivo pelo qual eu comprei foi porque percebi que estava pagando mais alugando o negócio e pagando um instrutor do que se eu fosse dono dele. Então eu pensei, peraí, se a gente pode comprar caminhões por um certo valor, helicóptero é muito caro, não me entenda mal. É por isso que você não conhece muita gente que tem um. Então eu liguei para o meu contador, senhor Balazzi, e falei, ô John, como seria o financiamento de um helicóptero? Eu acabei de encontrar um por esse valor, que era mais barato, muito mais barato do que um caminhão pesado, sabe, naquela época. E eu perguntei, bom, o que seria necessário? Ele disse que tínhamos dinheiro para comprar, respondi que sim e falei, então vamos comprar. E nós compramos. Foi assim que você conseguiu seu primeiro helicóptero. Sim, incrível. E eu gostei muito, ainda gosto, nós gostamos muito. Mas levo meus filhos, meus netos, eu já estive nele. Sim, nós vamos. É assustador. Vamos almoçar de helicóptero, vamos para aeroportos diferentes. Você ficaria surpreso com a quantidade de aeroportos que existem, em primeiro lugar. E também os cozinheiros, os restaurantes desses aeroportos são deliciosos. Sabe, os cozinheiros geralmente são hispânicos. Eles têm ótimos chiles e molho que adoro. Ah. Sim, e bons cozinheiros. Então a gente vai, tipo, talvez a gente vá até Camarillo para almoçar, sabe, só voar pela costa até lá, voltar passando por Universal City, Hollywood, Dodger Stadium. E o Império Humano.
Ou a gente vai até Sinala e toma um coquetel de camarão lá conversando sobre peixes. Isso é lindo, você precisa fazer isso. Sabe, eu disse para o meu instrutor um dia, meu instrutor disse, a gente estava mesmo numa manobra, a gente estava pairando bem ali. Lembro que a travessia era na Mount Vernon com a Colton, sobre o local do acidente enquanto trabalhávamos no local. O filho do Pepe trabalhava no acidente enquanto estávamos circulando a área lá em cima. E meu piloto, Masa, disse, olha, é mais perigoso lá embaixo do que aqui em cima. E é o seguinte, na aviação, 98,9% dos acidentes são erro humano, não tem relação com a aeronave. São erro humano. Bem, assim como um carro, sabe, são erro humano. Não é falha mecânica do carro. Se bateram e não fizeram a curva, é porque corriam demais. Você sabe, você foi muito além do que podia e não fez a curva direito. Claro. É claramente uma questão de supervisão, né? Em tudo que tem a ver com desvio, toda a reciclagem regulamentada. Você vê isso nas notícias quando acontecem acidentes e coisas assim. Todas as agências se envolvem e aí ganha uma proporção enorme. PSB, tudo, cara. Isso é insano. Você tem algo para encerrar, Alex, enquanto chegamos ao final deste episódio? Eu, obviamente... Você é uma pessoa sociável, você gosta de conversar com as pessoas. Quão fundamental você acha que foi todo o networking que você fez, sabe, entre os oficiais e todas essas agências policiais e até mesmo, digamos, políticos, para fazer com que o PEPs crescesse tão rápido quanto cresceu? Sabe, essa é uma pergunta muito boa e eu tenho uma resposta muito boa. Você sempre deve tratar as pessoas com respeito. Você sempre deve conversar com as pessoas. Converse com as pessoas de forma simples, sem complicação. Você não precisa ser sofisticado, pois todos somos humanos, seja chefe de polícia, xerife, governador ou presidente dos Estados Unidos. Não importa, você é humano e tem família como qualquer um. Fale diretamente com eles, seja honesto e respeite-os. Respeito. Outra coisa que você deve fazer é, sabe, não julgar um livro pela capa. Muitas vezes eu me corrigi ao ver uma pessoa. Vamos supor que eu preciso de algo e estou procurando fazer algum networking. Vejo alguém e penso, não parece ser a pessoa certa. Bem, adivinha? Eu cometi um erro porque essa é a primeira pessoa com quem eu preciso falar. E, na verdade, eu encontrei essa pessoa no banheiro ou pegando o meu almoço. Ele falou oi e eu simplesmente ignorei, nem respondi. E essa era uma pessoa com quem eu conversei. Ou eu fui apenas respeitoso e muito gentil. Bem, eu tento sempre ser respeitoso. Ou eu comecei uma conversa com essa pessoa e essa era a pessoa certa. É mesmo? Então você é o responsável. Queria falar com você faz tempo. Já ouviu falar desse programa, disso ou daquilo? Precisa de algo? Como podemos ajudar? Ouvi algumas coisas. Sim. Sim, ouvi falar do PEP, isso tem a ver com nossos nomes. Nós temos, sabe, isso é outra coisa bonita também, que a palavra, como eu disse, seu nome fala por si só, de uma forma boa ou ruim. Se você está sendo ruim e você é uma má pessoa, sabe, porque a verdade vai prevalecer. A verdade vai prevalecer. Mas é importante que você converse com as pessoas, que você respeite as pessoas. E não importa quem elas sejam, trate-as como seres humanos, sabe? Também não fique chamando de senhor o tempo todo, porque eles se cansam disso. Apenas converse com ele. Ei, João, como vai você? Sabe o que quero dizer? Senhor, senhor, senhor. Quero dizer, sabe não? Ei, João, como está a sua família? É isso. Do jeito que você gostaria de ser tratado, sabe? E aí as pessoas, essa impressão. Eu me lembro que fui convidado para a inauguração de uma escola lá. Eles inauguraram uma escola. Conheci o sargento da patrulha rodoviária da Califórnia, que eu não conhecia antes. Ele é pastor. Ele me impressionou muito pela forma como falou. Eu não o conhecia. Ele era da região de Baldwin Park, mas estava em Índio fazendo esse discurso para a escola que eles nomearam em homenagem a esse policial. Eu fui até ele e disse, sabe fulano, senhor, eu sou fulano. E o senhor falou muito bem. Fiquei impressionado com a maneira como o senhor falou. Sabe, obrigado. O senhor citou coisas na vida que fizeram muito sentido para mim. Obrigado. Ele respondeu, não, sem problema. Ele olhou para o homem alto, sargento, olhou para mim e disse, sem problema,
obrigado. Foi só isso que conversamos. Eu entreguei meu cartão para ele. E meu irmão, como você sabe, tão simples e tão... Às vezes eu fico bravo com ele porque ele não compartilha as coisas comigo. Uma semana depois, eu conheci esse cara. Bem, aquele sargento apareceu e no dia seguinte ele estava em uma cena de acidente. E adivinha quem estava lá na cena do acidente? O guincho do Pepe estava lá. E adivinha o que aquele sargento disse a ele? Ele se lembrou do cartão. Ele disse, conheci um dos seus em índio, ele é muito legal. A impressão que surgiu disso. Ele se impressionou comigo tanto quanto eu com ele. Viu? Então valeu a pena. Quando estou falando sobre a vida, estou falando sobre ser um ser humano no mundo profissional. E assim, tem sido muito, sabe, eu amo as pessoas. E eu encaro, como eu disse, eu aceito o desafio. Algumas pessoas costumavam me dizer que eu ia acabar na política. Política é muito suja. E eu sou honesto demais para isso. E eu falo o que eu sinto. E no mundo de hoje, especialmente, eu acabaria com o programa e iria parar na cadeia. Então eu prefiro não, sabe, melhor não do que ser preso. Eu prefiro não. Mas é só que eu fico feliz, sabe? Se eu tivesse que fazer tudo de novo, provavelmente ainda gostaria de ser um policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia. Mas agora eu tenho minha filha gêmea, ela é policial da Patrulha Rodoviária da Califórnia, ela sabe, e graças a Deus ela acabou de terminar na área de São Francisco. Ela adorou lá em cima. Um grupo de policiais realmente demonstrou muito apoio, carinho e desejou tudo de bom para ela. E agora ela está em Barstow e está sendo tratada pelo capitão lá e por alguns dos colegas dela lá. E ela está adorando, ela tem sua casa. E é engraçado de novo como Deus age. Olha, o que eu queria, eu não consegui. Agora minha filha tem isso e aproveita. Então é simplesmente lindo. E ela está aproveitando isso provavelmente por causa da trajetória profissional que você construiu antes, sabe? Certo, então sabe. Tudo acaba se encaixando de certa forma. Certo. E aí com ela, sabe, crescendo, cercada de muitas pessoas da polícia que acabaram se tornando chefes e comissários, sabe, ela, chefes de polícia, sabe, isso está ajudando muito ela, sabe, a ser melhor, ser uma boa policial, sabe, e uma boa integrante do departamento. Isso foi excelente. Obrigado por virem e espero que tenham aproveitado a sabedoria dos proprietários do Pep Stoin. Mais uma vez, obrigado. E Lorenzo também é outro proprietário, então precisamos trazê-lo também. Ele é meu sócio silencioso lá. Nossa placa chega em breve. Então, para vocês que estão assistindo no YouTube, ouvindo no podcast, Spotify e Apple, nós vamos ter uma... Bem, vocês vão ver. Vai chegar em breve. Então fiquem tranquilos, pessoal. Espero que tenham gostado. Obrigado.